Em 22 de abril de 1500, o destino de uma terra até então intocada estava prestes a mudar para sempre. As caravelas portuguesas cortavam o vasto oceano, trazendo consigo o vento implacável da mudança e o prenúncio de exploração e sofrimento. Era o início do século XVI, e em algum lugar nas águas desconhecidas do Atlântico Sul, uma frota de caravelas avançava, desafiando o mar e o mistério. Homens famintos, exaustos e assombrados pela incerteza fitavam o horizonte. Mal sabiam eles que estavam prestes a alcançar terras que reescreveriam a história. Mas a que preço? Após meses de incerteza e mares revoltos, os marinheiros finalmente avistaram terra no horizonte. Corações exaustos, maltratados pela fome e pelo medo, pulsaram com um renovado sentimento de esperança. Para aqueles homens, a visão da costa representava não apenas a salvação, mas também a promessa de novas riquezas e glórias. Entretanto, para os povos que habitavam aquelas terras há séculos, aquela chegada inesperada seria o prenúncio de uma era de desolação. O encontro de mundos tão distantes traria não apenas troca de culturas, mas também o peso de conquistas violentas, doenças e exploração. Quando os portugueses finalmente pisaram em terra firme, seus olhos brilharam com a promessa de riquezas e oportunidades. Para eles, aquele solo desconhecido era um tesouro esperando para ser explorado, repleto de recursos e possibilidades. Porém, para os habitantes originários, o primeiro contato marcava o início de um longo e doloroso processo de perda. O que para uns era uma nova fronteira, para outros seria uma destruição que ameaçaria sua cultura, sua liberdade e suas vidas. E então, eles se encontraram. De um lado, os povos indígenas, filhos da terra, que há gerações viviam em harmonia com as florestas, os rios e os ciclos da natureza. Seus conhecimentos profundos sobre a fauna e a flora os permitiam coexistir em equilíbrio com o ambiente que os cercava. Do outro lado, os portugueses, navegadores vindos de um mundo distante, movidos pela sede insaciável de conquistas e pela ambição desmedida de explorar essas novas terras ao máximo. A curiosidade inicial rapidamente deu lugar à desconfiança, enquanto os indígenas percebiam que aqueles homens de pele pálida e trajes estranhos traziam consigo intenções ocultas e uma cultura completamente alheia à sua. A chegada dos portugueses não foi apenas uma invasão territorial, mas também o início de uma imposição cultural e espiritual. A cruz erguida na areia não representava apenas sua fé, mas um sinal claro de posse e dominação. Para os indígenas, aquele objeto não fazia sentido; para os colonizadores, era o emblema da supremacia de sua religião sobre todas as outras crenças. Com o tempo, a catequização se tornaria uma ferramenta poderosa de controle, buscando apagar as tradições ancestrais dos povos nativos, seus deuses, seus ritos, suas identidades. A conversão forçada não respeitava a riqueza cultural existente, mas sim visava moldar os indígenas aos valores e costumes europeus, muitas vezes utilizando a violência física e psicológica para alcançar seus objetivos. Os portugueses apresentaram-se como amigos, trazendo presentes chamativos, espelhos que refletiam a imagem pela primeira vez, bugigangas reluzentes e tecidos de cores vibrantes. Mas para eles, essas oferendas não eram gestos de boa vontade, e sim ferramentas de manipulação. Cada objeto entregue escondia a intenção de subjugar, de criar uma falsa sensação de amizade e confiança. Seduziam os indígenas com maravilhas desconhecidas, enquanto, nos bastidores, planejavam a exploração desenfreada das riquezas naturais e humanas dessas terras. Os povos nativos, embora receptivos, começavam a perceber que a presença daqueles estrangeiros trazia consigo uma sombra de perigo e que nada era tão inofensivo quanto parecia. A ambição portuguesa rapidamente se voltou para a exploração das riquezas naturais. O pau-brasil, árvore de valor inestimável para a produção de tinturas e altamente cobiçada na Europa, tornou-se o principal alvo. Sem considerar o equilíbrio ambiental ou o significado sagrado da natureza para os povos indígenas, os colonizadores iniciaram um ciclo devastador de extração. A floresta, que antes parecia infinita, começou a desaparecer, uma árvore de cada vez, um bosque após o outro. A destruição não se limitava às árvores, os ecossistemas inteiros foram afetados, e com eles, as fontes de sustento e a forma de vida dos povos nativos.
A ganância consumia não apenas a terra, mas também minava a essência cultural e espiritual daqueles que dependiam dela. A exploração não se restringiu aos recursos naturais, os portugueses voltaram sua cobiça também para os povos indígenas. Forçados a trabalhar em condições desumanas, muitos foram escravizados, submetidos a jornadas exaustivas e a castigos cruéis. A violência física tornou-se uma ferramenta constante de opressão. Além disso, o choque cultural e a exposição a doenças trazidas pelos europeus desencadearam epidemias devastadoras. Sem imunidade às novas enfermidades, comunidades inteiras foram dizimadas pela varíola, sarampo e gripe. As tradições foram interrompidas, líderes espirituais e anciãos perderam suas vidas, levando consigo conhecimentos ancestrais. A desestruturação social foi rápida e implacável, deixando cicatrizes profundas e um legado de dor que ecoa até os dias atuais. O que começou como uma expedição em busca de novas terras transformou-se em uma história brutal de conquista e destruição. A chegada dos portugueses em 1500 foi o marco inicial de séculos de opressão, exploração e apagamento cultural. As cicatrizes dessa invasão não são apenas memórias distantes, mas feridas abertas que ainda influenciam a sociedade brasileira. A marginalização dos povos indígenas, a desigualdade social e a perda de biodiversidade são reflexos diretos desse passado sombrio. Ao olharmos para o horizonte, é essencial reconhecer e refletir sobre essas verdades, para que possamos honrar aqueles que resistiram e continuam resistindo, e trabalhar em direção a um futuro que respeite e valorize a diversidade e a história de todos os povos que compõem este país. Inscreva-se e curta o canal para mais vídeos como esse que marcaram a história do Brasil.